Desde já agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez, num culto de louvor e adoração e agradecimento por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Queria agradecer o convite do irmão Carlinho, representando os embaixadores do Rei. Logo, logo estarei de volta no conjunto, hein, irmão? Estou só organizando os ponteiros aí. Deu uma descontrolada na nossa vida, mas Deus está no controle. Não é isso? Assim que tiver tudo organizado, estaremos de volta aí. Está recrutando ainda? Tá? Em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra de hoje tem um tema forte. E eu estava lutando com Deus ali, até agora mesmo ali no púlpito. Confesso para os irmãos que foi a primeira vez que eu fiquei desinquieto. Eu estou desde cedo tentando alinhar essa palavra, entender. E Deus trouxe 2 textos para nós, para essa mensagem. E textos que se alinham durante a mensagem. Só que eu não estava conseguindo alinhar eles. Até eu entender que o alinhamento não vem de mim, vem dele. E aí, até lá em casa, até um pouquinho antes de vir para cá ainda, eu lutando com essa mensagem. E eu peguei e falei, já não dá tempo de eu lutar com ela mais. Fechei a Bíblia, fechei meu caderninho e vim para a igreja. Chegando aqui então, eu falei, Deus, me dá um sinal, me dá uma confirmação de que é essa palavra mesmo que é para ser levada essa noite. Até o momento que o irmão Alex sobe aqui e fala o tema da mensagem. Eu mostrei para o irmão Carlinho aqui. Na hora que o irmão Alex falou a palavra que é o tema da mensagem, eu abri meu caderninho aqui e mostrei para o irmão Carlinho. O tema da mensagem de hoje é: fique firme. Fique firme. São 2 textos bases que trouxemos para essa mensagem essa noite. O primeiro está no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Todos acharam? E a palavra do Senhor diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Amém? A outra passagem está no livro de João, capítulo 19, do verso 28 ao verso 30. João, capítulo 19, do verso 28 ao verso 30. Louvado seja Deus. João, capítulo 19, do verso 28 ao verso 30. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Podem se assentar. Irmãos, como eu disse para vocês, são 2 textos que se completam. Então nós vamos começar aqui explicando um, e depois nós vamos passar para o outro, e depois nós vamos fechar a mensagem. E que tudo seja feito conforme a palavra de Deus. No verso 30, quando Jesus diz o seguinte: está consumado, foi os últimos momentos que Jesus estava vivo, pregado na cruz. Já estava chegando o fim da sua jornada, o fim da sua missão. E Jesus já estava sem forças, ele já não aguentava mais. Então ele olha e diz: está consumado.
Quando a gente pensa nessa palavra está consumado, a gente pensa assim, Jesus disse o seguinte: está terminado, está acabado, pronto. Não é isso? É isso que vem à nossa cabeça. Só que está consumado é uma palavra grega, uma expressão grega, que se chama tetelestai. Essa expressão grega era muito utilizado na época de Jesus em documentos comerciais, referente ao pagamento de dívida, recibo de impostos. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Contratos de compra, documentos legais que registravam o pagamento de uma dívida. Então Jesus disse, tetelestai. O que ele disse? Sua dívida está paga. Mudou um pouco o contexto, né? Sua dívida está paga. Uma dívida que nem eu e nem você teria condições de pagar. E Ele pagou por nós. Eu imagino o sofrimento dele até chegar a esse momento, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, tudo que ele lutou para que a sua dívida, para que a minha dívida estivesse paga. A partir do momento que Jesus disse essa palavra, sua dívida está paga, uma nova porta abriu na sua vida, uma nova porta abriu na nossa vida. Nós tivemos mais uma chance de ter a nossa salvação. Só através dele. Só através dessa dívida que foi paga. Nesse momento, confirmaram algumas passagens na Bíblia. Romanos 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há, foi cantado aqui pelos embaixadores do reino. Nenhuma condenação há para os que Cristo estão. 2 Coríntios também, capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu pecados, Deus o fez pecado por nós. Esses dois textos deixam bem claro qual foi o motivo da nossa salvação. O único motivo: Jesus. Nesse contexto, entra o primeiro texto que nós lemos essa noite. Um texto que Paulo escreveu para a igreja de Gálatas. No momento que ele diz o seguinte, Gálatas 2,16: sabendo o homem, não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Paulo estava tendo problemas com a igreja de Gálatas. Mas quem que era Paulo? Vamos entender primeiro, antes da gente entrar nesse contexto, quem era Paulo. Paulo foi uma das pessoas mais influentes do cristianismo. Ele teve um papel fundamental na expansão do evangelho que a gente conheceu, no evangelho para os gentios, pessoas não judeus. Ele escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento, metade do Novo Testamento, metade do Novo Testamento que a gente lê aqui hoje, foi escrito por Paulo. Ele era um cidadão romano, judeu da tribo de Benjamim, fariseu, que foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um famoso mestre da lei judaica. Antes de se tornar um cristão, Paulo era um perseguidor dos seguidores de Jesus. Ele acreditava que o cristianismo era uma heresia dentro do judaísmo. Então ele foi um feroz perseguidor daqueles que seguiram os ensinamentos de Jesus Cristo. Era aquilo que ele acreditava. Paulo era responsável por várias prisões, responsável por mortes de cristãos. Tem um trecho da Bíblia, que está em Atos, capítulo 8, verso 3, onde diz: Saulo, que era o nome de batismo de Paulo, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os lançavam na prisão. Esse era Paulo. Certo dia, Paulo estava a caminho de Damasco. Essa história é narrada no livro de Atos, capítulo 9. Ele estava a caminho de Damasco para fazer mais algumas prisões, para perseguir mais alguns cristãos. Durante o caminho,
Paulo teve uma visão de um clarão, uma luz forte, uma visão de Jesus ressuscitado, e ele caiu. Ele caiu, ficou assustado, e de repente uma voz falou com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, sem entender, perguntou: quem que é? Quem é o Senhor? E Jesus falou para ele: sou eu, Jesus, aquele a quem tu persegues. Engraçado é que os outros homens que estavam ao caminho com Paulo também ouviram essa voz, mas eles não viram a mesma luz que Paulo viu. De repente Paulo percebeu que estava cego, ele estava sem enxergar, e ele perguntou para a voz, perguntou para Jesus: o que queres que faça? Jesus falou: vai até a cidade e depois eu te darei mais instruções. Os homens que estavam com Paulo ajudaram ele a chegar até a cidade. De repente, quando Paulo chegou na cidade, Deus chamou Jesus chamou um dos seus apoiadores, um dos seus discípulos, Ananias, que morava por ali, e falou: Ananias, isso está no Atos capítulo 9, verso 10. Você vai encontrar com Paulo e você vai curar ele. Ananias ficou assustado. Ananias falou: Paulo? Eu já ouvi falar muito desse homem, Jesus. Ele persegue, ele nos persegue, ele nos mata, ele nos prende. É este mesmo que o Senhor quer que eu cure? E aí Jesus fala com Ananias em Atos 9, capítulo 15, onde ele diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Este é para mim um vaso escolhido. E é isso que você é para Deus, um vaso escolhido. Você não tem noção do quanto você é importante para Deus. Você não tem ideia o quanto você é amado por Deus. Não existe motivo para sua angústia, irmão. Não existe motivo para sua tristeza, desespero, porque você é importante para Deus. E Ananias então entendeu que Deus tinha alguma coisa, tinha algo na vida de Paulo, e foi lá fazer conforme Deus ordenou. Paulo foi curado, Ananias curou ele se retirou para a região da Arábia, onde por algum tempo ele recebeu revelações e se amadureceu espiritualmente. Depois ele começou a sua jornada, começou a pregar para os gentios. Na sua primeira missão missionária com Barnabé, ele fundou as igrejas das Galácias, da região das Galácias. Igrejas que receberam essa carta aos Gálatas. E essa igreja, depois da fundação, depois que Paulo foi embora de lá, começou a passar por alguns problemas. Problemas estes trazidos por falsos pregadores, falsos mestres, falsos mentores. Paulo chamou essas pessoas de judaizantes. O que esses judaizantes diziam? Qual que era a pregação que eles traziam? Eles traziam a pregação para aquele povo de que os ensinamentos de Paulo não estavam totalmente corretos, que aquele povo tinha que seguir a lei de Moisés, ou a Torá. Só que o que acontece aí, meus irmãos? A lei de Moisés, ela foi feita para aquele povo no início, para aquele povo que saiu lá do Egito e atravessou o deserto. A lei foi feita para aquele povo. Qual que era o intuito dessa lei? O intuito dessa lei era a aproximação daquele povo com Deus. Era fazer com que eles mantivessem um relacionamento próximo com Deus. Essa lei preparava eles para a vinda de Cristo. Então essa lei foi específica para aquele povo naquele momento. Só que esses falsos pregadores chegaram lá nas igrejas que Paulo fundou, que Paulo instituiu, e começaram a falar: está tudo errado o que vocês aprenderam. Vocês tinham que fazer isso, seguir essa lei de Torá, não é aquilo que Paulo falou. Então Paulo estava enfrentando esses problemas. Irmãos, o que acontece? E isso acontece muito em nosso meio hoje em dia. Se a palavra não tiver fixada realmente em seu coração,
E se você não tiver amparado pelo Espírito Santo de Deus, qualquer vento que soprar, ou outro argumento que chegar, remove aquilo que foi plantado. O Espírito Santo que Jesus deixou para nós aqui, para nos guiar, é o único que pode fazer com que essa palavra, com que esse ensinamento, que tudo que a gente vive aqui, ouve e aprende, seja mantido, e que a gente não seja induzido ou levado por falsas mensagens e falsas pregações. Hoje em dia a internet traz muito isso aí. Pensando nessa reflexão aí, eu pensei na questão de uma plantação. Quando você planta uma semente, você tem que cuidar daquela semente para que ela nasça, que ela cresça. E quando ela vira uma planta, os cuidados ali também não param. Você tem que regar aquela planta, você tem que remover os matos em volta para que não sufoque aquela planta. Você tem que jogar um adubo, ou seja, aquela planta, aquela semente depois de plantada, ela tem que ser constantemente cuidada. E assim somos nós na igreja. Devemos estar constantemente sendo cuidados. E quem é esse cuidador? É o Espírito Santo de Deus. Então Paulo estava tendo esse problema, esses falsos mestres, porque as raízes lá não estavam sólidas, as raízes lá não estavam firmadas, e o povo estava aceitando essa falsa pregação. Mediante a isso, Paulo começa a escrever cartas aos Gálatas, instruindo eles. Paulo afirmava que a salvação, que a sua, que a nossa, que a salvação deles, não depende de lei, mas depende do Evangelho de Cristo. Paulo dizia mais ainda, que se por algum motivo aquelas pessoas fossem seguir a lei, essa Torá, porque você pode estar pensando, fala, tá, mas qual que é o problema então, de eu seguir a lei e ao mesmo tempo também seguir o Evangelho de Cristo? Por que eu não faço os dois? Né? Você pode pensar isso aí, eu vou fazer os dois, eu vou seguir a lei, que foi instituída lá para os primeiros povos, e também vou seguir o Evangelho de Cristo. E o brasileiro principalmente, né? O brasileiro tem a mania de querer garantir tudo, né? Melhor o certo que o duvidoso. Vou amarrar os dois, vou seguir os dois, aí fica tudo certinho, tudo amarradinho. Um e outro, não vai dar nem nega. Só que Paulo alerta o seguinte: se você por acaso seguir a lei de Torá, você está colocando em dúvida o Evangelho de Cristo. Você está colocando em dúvida tudo aquilo que ele fez no texto 2 que eu li para vocês, lá na cruz. Você está colocando em dúvida a dívida sua que foi paga. Porque aí você está dizendo o seguinte: não bastou só aquilo, a minha dívida não foi paga, eu tenho também que fazer isso, isso e aquilo para dar uma complementada. Era isso que Paulo estava dizendo. Então Paulo alertava os irmãos: irmãos, só Cristo te basta, porque foi Ele que pagou a sua dívida. Você não precisa seguir lei nenhuma, você tem que seguir a Deus. O problema, irmãos, é que Paulo também fala que muitas pessoas na Bíblia, muitos pregadores, muitas pessoas de fé, pessoas que levavam a palavra de Deus, no meio do caminho se desviaram. É o que chama de apostasia, se apostataram da fé. Sabe o que isso está querendo dizer? É que esse projeto de salvação, ele pode ser abortado, ele pode ser parado, ele pode ser extinto. A qualquer momento você pode sair fora desse projeto. Muitas vezes a gente vem na igreja e a gente fala o nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus, Jesus isso, Jesus aquilo. Jesus está constantemente em sua boca, mas ele não está em seu coração. A fé em Cristo é o suficiente. E Paulo diz, mentira. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei, Paulo diz que era como um professor que nos levava até Cristo. Ela revelava o pecado, mas ela não podia salvar. A palavra de Deus para você essa noite é: fique firme.
Fique firme. Não se deixe levar. Não se deixe abater. Não se deixe cair. Não se deixe desviar. Não se deixe abortar o projeto de salvação que Deus tem para a sua vida. Um projeto que foi construído lá atrás, com muito trabalho e sangue e dor. Fique firme. E voltando lá para o tempo de Jesus, e pensando nele, pensando no que aconteceu, quando ele disse, sua dívida está paga, quando ele morreu, eu comecei a pensar como seria uma vida sem Cristo, como seria uma vida sem Jesus. Como ficaram os discípulos naquele momento em que ele morreu, em que ele se foi embora? Até então ele estava aqui, e agora ele morreu. Aconteceram 5 situações com os discípulos nesse período até a ressurreição de Cristo. Primeira situação, eles ficaram com medo e se esconderam. Eles temiam ser perseguidos e presos por ter a imagem associada a Jesus. Então Jesus tinha acabado de ser crucificado, Jesus tinha acabado de ser torturado, tinha acabado de ser morto. Eles estavam com medo, eles estavam apavorados. Então eles se esconderam. Segundo, eles ficaram profundamente tristes e desiludidos. Eles esperavam que Jesus redimisse Israel, livrasse eles do jugo de Roma, da subjugação que Roma trazia para eles. Eles tinham expectativas. Eles achavam que Jesus seria como um rei Davi, um líder guerreiro que partiria para a batalha e que destruísse Roma e que levaria o povo de Israel. Então eles tinham expectativas messiânicas, expectativas políticas em cima daquilo. Então eles estavam tristes, desiludidos. 3, alguns voltaram às suas antigas atividades. Isso é perigoso. Uma vida sem Cristo te leva de volta à sua antiga vida. Você começa a fazer o que você fazia. Isso é sério. Você perde tudo aquilo que você construiu. Uma vida sem Cristo faz você voltar às raízes, faz você voltar para aquela vida de pecado. E alguns voltaram, está em João 21:3, Pedro diz, vou pescar. E outros disseram, nós também vamos contigo. Isso mostra o retorno deles para uma vida anterior. Eles achavam que a missão tinha falhado. E quando o Espírito Santo não está mais com a gente, que a gente se afasta dele e ele se afasta de nós, a gente acha que a nossa missão falhou. A gente não acredita mais no Salvador. A gente não acredita mais no sangue. A gente não acredita mais na dívida paga. Muito perigoso. 4, estavam confusos. Mesmo diante dos primeiros sinais da ressurreição, já estava próximo, eles achavam que o corpo de Cristo tinha sido roubado. Quando eles chegaram lá, a pedra tinha sido removida e o corpo não estava. Interessante pensar nisso aí, para você ver a confusão que dá numa vida sem Cristo, é que Jesus vivia falando para eles da ressurreição. Eles já deviam, como seguidores de Jesus, saber que ele ia voltar, que ele ia ressuscitar. Mas quando eles chegaram lá no túmulo e viram a pedra removida, e viu os lençóis jogados no chão, e viu que não tinha corpo, eles acharam que Jesus tinha sido ressuscitado? Não, eles acharam que o corpo havia sido roubado. Então uma vida sem Cristo é uma vida confusa. 5, Tomé representou a crise da fé. Quando ele escutou que Jesus havia sido ressuscitado, ele não acreditou. Ele diz o seguinte: se eu não ver o sinal dos cravos nas suas mãos, de maneira nenhuma eu crerei. Quando a gente está numa vida sem Cristo, a gente tem uma crise de fé, uma crise espiritual. E isso aí eu acho que é o ápice da nossa distância, do nosso distanciamento de Deus.
Quem foi a primeira pessoa a achar o corpo de Cristo? Isso aí está narrado no livro de João, capítulo 20, do verso 1 ao verso 7, onde diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Maria Madalena foi a primeira que chegou no túmulo de Jesus, onde Jesus estava sepultado. Quando ela chegou lá, ela viu que a pedra tinha sido removida, ela viu que os lençóis estavam jogados no chão, ela se assustou e foi avisar Pedro e os demais discípulos. Eles foram lá, e aconteceu aquilo que eu expliquei para vocês. Chegaram lá, viram a pedra removida, os lençóis no chão, e eles acharam que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Hora nenhuma passou pela cabeça deles que Jesus havia ressuscitado. Só que aconteceu um fato curioso ali naquele momento, e a Bíblia destaca bem isso aí. Verso 6: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis que cobriam o corpo de Jesus, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, ou seja, não estava jogado no chão junto com os lençóis, mas enrolado ou dobrado num lugar à parte. Por que esse lenço estava dobrado? Por que os lençóis estavam no chão, mas esse lenço estava dobrado? Não existe uma justificativa bíblica para essa questão. O fato é curioso. Os lençóis estavam esparramados no chão, mas esse lenço estava dobrado à parte. Naquele período de Jesus, que Jesus viveu, existia um costume entre os judeus ricos. Se chamava costume do mestre e do servo. Como é que funcionava esse costume? Quando o mestre estava comendo, o servo não podia tocar a mesa. Então, quando o mestre acabava as suas refeições, ele pegava o guardanapo ou o lenço, limpava sua boca, limpava sua barba, dobrava o lenço e jogava sobre a mesa. Este era um sinal que o servo podia chegar até a mesa e retirar tudo que ali estava e organizar a mesa. Porém, se o mestre deixa o lenço dobrado em cima da mesa e se levanta, é sinal que o servo ainda não pode mexer na mesa, porque o mestre irá retornar. Entenderam a mensagem, né? Quando Jesus deixou aquele lenço dobrado num lugar à parte, pode ser um sinal dele dizendo: eu estou vivo e eu vou voltar. Então fica firme, espera mais um pouco, eu vou voltar. Eu estou vivo, eu vou voltar. Quando Jesus voltou, os discípulos vivenciaram outro avivamento. No momento de ausência, eles viveram todos aqueles conflitos que eu falei para vocês: medo,
confusão, distanciamento da fé, crise na fé, mas quando Jesus voltou, Ele removeu o medo, e Ele remove todo o medo aqui essa noite. Ele restaurou a fé. Jesus está restaurando a sua fé aqui essa noite. Ele deu uma nova missão. Continue firme. É essa missão que Ele traz para você aqui essa noite. Ele derramou o Espírito Santo de Deus sobre eles. E esse Espírito Santo de Deus está derramado sobre você e sua vida aqui essa noite. Voltando para Paulo, onde os dois textos se unem, onde os dois textos se juntam, todo esse sacrifício que foi feito por Jesus, foi o que Paulo quis dizer para aquela igreja naquele momento. Vocês não precisam de lei, ou dessas obras, ou dessas coisas. Vocês precisam, sim, ficar firmes com Deus. É ficar firmes em Jesus Cristo, que é o seu único Salvador. Ele é a ponte. Ele é a ponte que te leva até Deus. Vocês já pararam para pensar, irmãos, naquela frase que Jesus disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Presta atenção, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não diz assim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou se você faça aquilo, ou se você faz aquilo, ou não sei por causa de pessoa, ou por causa do pastor Elias. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi isso que Paulo estava dizendo para a igreja. Não aceite outra conversa, fique firme, amadureça a semente em seu coração, que seja plantada em uma terra fértil e firme. Aprenda a minha palavra, viva a minha palavra. Não escute falsos profetas, você não vai se deixar levar. O Espírito Santo de Deus está aqui para te guiar. Não aceite um presente de um estranho e largue o presente que foi ofertado por Deus, que é a sua palavra, que é a sua mensagem. Engraçado, irmãos, para finalizar a palavra aqui, nos Estados Unidos, uma universidade, eu não lembro o nome da universidade, para falar precisamente para os irmãos, eles fizeram um experimento com crianças. E eu acho até interessante, quando o pastor Elias vai apresentar alguma criança aqui na igreja, ele fala que criança não pode ser batizada. E esse experimento foi feito com crianças. Presta atenção. Os pesquisadores, os professores que estavam lá fazendo essa pesquisa, apresentaram para as crianças, uma de cada vez, uma barra de ouro e uma barra de chocolate. E perguntou para as crianças o que eles escolheriam, a barra de ouro ou o chocolate. Todas as crianças que passaram por essa pesquisa, todas escolheram o chocolate. Imagina só, o que uma barra de ouro, quantos chocolates dá para comprar? Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Tem gente trocando os tesouros no céu por uma barra de chocolate. Não troque a sua salvação, não troque o que Jesus te ofereceu por qualquer coisa aí no mundo, por nada, irmãos, por uma barra de chocolate. Então, embaixadores, irmãos, você aí de casa, fique firme, só mais um pouquinho, está quase. Eu estou vivo e eu estou chegando. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vai encerrar? Vai orar? Irmãos, eu queria pedir para a igreja ficar de pé, eu vou orar por você.